Projeto de lei 134, de autoria parlamentar deste vereador Sanderson de Jesus, vereador Neri Oswaldo do Amaral. Obriga a divulgação permanente das planilhas de custos do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de São José. A matéria já foi lida em primeira discussão, o parecer, coloco de deliberação a dispensa da leitura do parecer. Vereadores que concordam com como estão. Está dispensada a leitura do parecer. Em discussão. Bom, primeiro, ouvindo atentamente as palavras do nosso presidente, o vereador Sanderson, eu acho que esse projeto, ele traz uma questão dos custos dentro do método atual, do que se concebe, não só a prática, mas a concepção política do transporte coletivo na nossa cidade. Mas remete também a outras questões. E, no final, eu vou puxar esse assunto de novo. O vereador Amaury colocou muito bem, né? E aí, só a título de informação, que com certeza o presidente aí, em nome da mesa, eu acho que em breve vai trazer a questão da consolidação das leis. Essa que você falou, tem um projeto de lei apresentado pelo vereador Amaury sobre transporte coletivo, tem uma nova proposta, que na verdade é sobre o mesmo assunto, mas como esse assunto é muito dinâmico, com certeza novas leis haverão de chegar em breve a essa casa. E nós estamos avançando aí na conversa aí com a Universidade Federal, inclusive foi oficiada essa semana oficialmente, para que a Universidade Federal apresente uma proposta à Câmara, e isso será apresentado ao conjunto dos 13 vereadores, para a questão da consolidação das leis, até para ver o que de fato, né, por exemplo, essa questão do transporte coletivo, o que é uma lei, o que é uma aditiva, o que é contra, se diz, uma se sobrepõe à outra, esse enxugamento e o que precisa, de fato, para a gente ter o conhecimento de todas as leis. Por que eu estou colocando isso, vereador Matson? Porque quando o vereador Neri e o vereador Sanderson colocaram essa discussão, coincidentemente estava o fervor das ruas sobre a questão de transporte coletivo no Brasil, a questão do passe livre, a questão da catraca livre. E o senhor falou, a deputada Luísa Erundina, hoje no PSB. Em 1988, quando ela elegeu-se prefeita de São Paulo, ela já propôs, à época, tarifa zero. Tarifa zero. Quer dizer, o vereador Neri, o vereador Santos, custo da planilha, transparência. Para mim, a gente saber. À época, já foi discutido a questão de tarifa zero. Com qual concepção? Por exemplo, vamos pegar São José. Quais as concessões, composição tarifária, só dentro do município? Só dentro do município. Nós moramos numa área conurbada, mas nós temos transporte intermunicipal. Sai Florianópolis, que só vai até a ponte. É intermunicipal, só em área urbana. Ela tem característica de transporte coletivo urbano, mas ele é intermunicipal. Então, deter. Agora, pergunto, vereador Adriano, utilizam da nossa malha viária. Tem custos para o município passar esses ônibus da Palhoça até Florianópolis. Qual é o retorno em torno de impostos para o nosso município? Porque causa desgaste da malha viária, causa desgaste em termos de gestão pública, por exemplo, guarda municipal para, supostamente, congestionamentos, e inúmeros e outros. Outro exemplo, ontem mesmo, uma familiar minha deixou o carro aqui na frente da Câmara, da praça, tomou o ônibus e foi a Florianópolis. Quem é que determina esse valor dessa passagem? São José, Florianópolis. Qual é a influência do município e qual o retorno para o município desse custo? Eu perguntava para o vereador Moacir se, por exemplo, as empresas
e até pergunto para o secretário da Receita, eu vou protocolar um pedido, um requerimento, se paga-se para São José ISS, quanto? Qual é o método? É o fiscal anotando? É por estimativa? É um númerozinho na catraca do Inmetro? É na venda do passe? Aqui ainda tem muito passe. Tem outros lugares que já é cartão. Então, como é que é feita essa estimativa? Então, a planilha também tem esse efeito pedagógico de nós tomarmos conhecimento de como é estruturado o custo do transporte coletivo. Hoje, na verdade, na prática, todos os encargos são colocados para o usuário. E por isso que também muitas pessoas hoje preferem comprar um carro e aí um automóvel com uma única pessoa, em vez de usar transporte coletivo. Muita gente compra moto, em vez de usar transporte coletivo. E sabemos que isso tem custo. Custo para o município, para o Estado e para a federação. Por exemplo, o maior custo da saúde, hoje todo mundo fala em saúde, mas só um exemplo do efeito da falta de política pública para transporte coletivo afeta sobre os custos da saúde. Disparado. O maior custo hoje do Ministério da Saúde é para a área de traumatologia. Por quê? Acidentado de motos. E por que as pessoas usam muito moto? Porque é muito mais fácil você comprar uma moto e até, teoricamente, mais barato você andar de moto do que você andar de ônibus. Outro exemplo. Ontem eu observei, aqui na cidade ao lado, Biguaçu, o ex-prefeito, o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, perguntado sobre a questão do transporte coletivo, vereador Mussir, o senhor que também tem afeições à área, sobre a questão do transporte coletivo, inclusive Curitiba, que era o modelo. Ele falou, olha, eu tenho lá minhas convergências, minhas divergências dentro do que eu já li, da visão política sobre urbanidade e como você faz a gestão pública da urbanidade do ex-governador Jaime Lerner, que ele é arquiteto de formação. Ele colocou, Curitiba, a rigor, não precisaria de metrô. Era só ir modernizando a concepção de transporte coletivo. E a gente sabe o impacto do custo de um metrô numa cidade, das características de Curitiba. Mas ele estava aqui do lado, em Biguaçu, falando que não tem possibilidade, aí eu vejo o nosso secretário Francisco de Projetos Especiais, mais ponte, mais automóveis. Quem acompanhou o que ele disse ontem? E é uma realidade. É uma realidade. Então, este tema, e aí é importante o trabalho do vereador Neri, do vereador Sanderson, porque eu vou cobrar da minha assessoria que eles, antes mesmo da consolidação das leis, que faça-se o levantamento do que tem de legislação na área municipal em São José sobre transporte coletivo, que eu acho que além dessa lei que foi protocolado na forma de projeto pelo vereador Amauri, e essa da planilha, eu não sei se tem muito mais coisa. Eu quero saber mais. Essa chamada caixa preta do transporte coletivo, né, que hoje o que é? Custo repassado para o usuário. E como esse efeito custo ele é danoso em termos de meio ambiente, em termos de congestionamento, hora e tudo mais. E só para encerrar, vejam a discussão que está se fazendo em São Paulo só para os chamados corredores livres. Será que o corredor livre da Presidente Kennedy, que foi uma concepção original do projeto da Kennedy, ele não só tem que entrar em operação, de fato, por transporte coletivo, e não deve ser estendido a outras vias estruturantes do nosso município, vereador Matson? Né? Agora, tem gente berrando alto em São Paulo, né, que usa automóvel. Eles aumentaram muito a fila de congestionamento, mas diminuiu muito o tempo que as pessoas ficam no transporte coletivo. O trabalhador que usa transporte coletivo, ele em média está passando de 1 hora até 2 horas a mais com sua família, só por conta de faixas exclusivas de ônibus. Quem usa automóvel, na verdade, ele é penalizado de várias formas, inclusive por optar num lugar de 5 lugares, só uma pessoa usando, né? Porque ele fica mais tempo na estrada. Então, essa questão do transporte coletivo, ela é tão profunda que ela mexe não só com o bolso das pessoas, mas com a concepção de meio ambiente, tempo com a família, estresse,
custos da saúde ou das doenças, ela é uma questão imensa. Então, nós temos que fazer o levantamento do que tem de legislação e, a partir daí, sim, ampliar essa discussão, que muito bem o vereador Neri e o vereador Santos chamaram uma audiência pública, que a gente até esperava que fosse mais. Eu estava viajando, inclusive, na época, não participei, mas outras audiências nós temos que discutir com profundidade, inclusive se cabe vereador, se não cabe, aliás, cobrador, e tudo mais que implica. Então, meu voto favorável, mas esse é um pontapé inicial da necessidade da discussão do transporte coletivo na nossa cidade e na nossa região. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade de vereadores presentes.